Queridos irmãos, nós vamos nesse momento meditar na palavra de Deus e eu convido a abrir sua Bíblia no Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo de número 24, do versículo 36 até o versículo 53. Lucas, capítulo 24, do versículo 33 ao versículo 53. Lucas 24, versículo 36 diz assim: Falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo o Espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: Assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, em que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, essa é a Tua palavra. Tua palavra é viva, eficaz, poderosa, penetrante, transformadora, e nós pedimos em nome de Jesus, que apesar de nós, o Senhor fale conosco, que o Senhor desvende os nossos olhos, para que nos maravilhemos com a Tua lei, ó Deus, que sejamos profundamente impactados pela mensagem da ressurreição. É a nossa oração, em o nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém, amém. Dentro do aspecto da cristologia, que é o estudo sobre a pessoa de Cristo, sua obra, seus ensinos, existem muitas discussões. Na verdade, os grandes concílios da igreja, ao longo de toda a cristandade, se debateram para tratar de assuntos concernentes à pessoa do Filho. Se você vai para o concílio de Trento, de Nicéia, de Capadócia, Calcedônia, seja lá como for, você vai encontrar sempre problemáticas envolvendo a pessoa de Cristo, sobretudo a sua natureza. É interessante que sempre discute-se acerca da divindade de Jesus. Se Jesus é realmente Deus, como nós acabamos de cantar, o Deus Todo-Poderoso, o Deus entre nós, o Deus encarnado, o Deus cheio de graça e verdade, que se fez homem e que carrega sobre si toda a glória do unigênito do Pai. E aí uma das questões que sempre é colocada em xeque é a verdade acerca da sua ressurreição. Porque, em tese, para Jesus ressuscitar, ele precisa ser Deus, divino. Ou então ele ser um homem que sofreu uma operação de um Deus. No nosso caso, obviamente, nós cremos, conforme nos diz as Escrituras, que Jesus ressuscitou pelo poder do Espírito, que na verdade compartilha da sua própria natureza. Então dizer que o Espírito ressuscitou a Jesus é dizer que ele ressuscitou pelo próprio poder divino. Ele não estava sofrendo uma intervenção de um outro, senão aquele que é parte da sua própria natureza. Deus Pai, Deus Filho e Espírito, aquilo que conhecemos como Trindade, não são três deuses distintos, mas um único Deus que opera a partir de pessoas distintas na divindade. Mas por que é importante falar sobre isso?
Porque, tanto quanto agora mais recente, ainda aqui no século XVIII, foi-se colocado em xeque tudo aquilo que estava relacionado com a divindade de Jesus e com os elementos sobre-humanos e sobrenaturais envolvendo o seu ministério, dentre os quais a ressurreição. E diziam o seguinte: na verdade, Jesus, ele ressuscitou no coração dos discípulos. Essa coisa de que Jesus é Deus poderoso e que foi ressuscitado ao terceiro dia, em carne, como nós conhecemos, e ele transcendeu em carne, essa é uma mítica, é uma fábula, é uma fantasia dos evangélicos ou dos protestantes. E então discutia-se sobre isso, acerca da ressurreição de Jesus, e diziam o seguinte: primeiro, que o evento da ressurreição de Jesus era, na verdade, apenas um surto psicótico dos discípulos, que eles não estavam bem da ideia e não souberam administrar a ausência e a partida do mestre, e então ficaram alimentando e retroalimentando no coração deles esta esperança vazia. Eles estavam em surto, eles não estavam em perfeito juízo, e então eles começaram a acreditar e a difundir essa suposta verdade. Outra questão que eles dizem é que, na verdade, os discípulos, eles não estavam loucos, mas eles tramaram o furto do corpo de Jesus. Existe uma corrente que diz que, na calada da noite, alguns discípulos foram até o sepulcro, roubaram o corpo de Jesus e fugiram com ele, e esconderam aquele corpo para sinalizar uma falsa ressurreição. Outros vão dizer que, na verdade, Jesus não morreu na cruz. Ele desmaiou. E o desmaio foi tanto que houve uma suposição da sua morte. E depois o arrancaram daquela cruz, colocaram ele no túmulo e ele mesmo, sozinho, removeu a pedra do túmulo e saiu andando quase 15 quilômetros. Seja na teoria da visão e do surto psicótico, da falsidade do furto do corpo, ou até mesmo a teoria do desmaio, o que nós percebemos é que, na verdade, existe uma força das trevas militando contra essa gloriosa verdade, que Jesus Cristo está vivo pela glória e para a glória de Deus, assentado à direita do Pai, de onde Ele rege e governa todas as coisas. Jesus está vivo, irmãos. E só para contrapor a cada uma dessas teorias, a teoria da visão, do surto psicótico, da falsidade e a teoria do desmaio, eu posso afirmar algumas coisas. Primeiro, na verdade, se os discípulos estivessem acreditando mesmo que Jesus, ele falsificou a ressurreição e que ele estava meramente desmaiado, aqueles homens eram muito mais loucos do que a gente imagina. Porque ainda no primeiro século, com exceção de João, que teve a sua vida um pouco mais à frente tragada, porque era quase que o homem imorrível, tentavam matar João de todas as maneiras. A tradição conta que chegaram a colocá-lo dentro de um caldeirão de óleo fervente, aquele homem não morria, ao ponto de levarem ele para a ilha de Patmos, e ali ele fica durante muito tempo da sua vida, e depois ainda chega a retornar para a igreja de Éfeso, onde termina o seu ministério. Mas veja, seria uma insandície, ou uma insanidade sem igual, homens cônscios de que Jesus, na verdade, havia sido, ou havia escapado, ou havia sido roubado o seu corpo, ou então qualquer coisa dessa natureza, e ainda assim, eles estarem dispostos a enfrentarem a espada, as prisões, os leões, os açoites, a maioria deles, a própria morte. Aqueles homens, de fato, seriam muito perturbados, a ponto de darem a vida por uma mentira. Eu sei que nenhum homem em sã consciência seria capaz de fazer isso. Levar a cabo a sua vida por causa de um conto, de uma fábula que eles mesmos inventaram. Acerca do túmulo, não se sabe ao certo precisar o peso de uma pedra que era colocada como porta daquela sepultura, daquele túmulo. Mas o que a tradição conta é que se fazia necessária a presença de mais ou menos 20 homens para removê-la. E como é que Jesus, depois de açoites,
depois de uma caminhada com a cruz sobre os seus ombros, depois de crucificado, quase que trucidado, perfurado, passando certamente por fome, por necessidades básicas durante aquele período inteiro, em algum momento acordou do seu desmaio, removeu a pedra com as suas próprias mãos, sendo apenas um homem. Veja, entenda-se aqui o Jesus humano, que não era divino, que simplesmente acordou de um desmaio, foi lá naquela pedra e a removeu sozinho. Outra coisa também, sobre essa teoria da visão, de que Jesus ressuscitou apenas no coração dos discípulos, e que era um sentimento apenas de apego e de luto. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, diz que Jesus não apareceu apenas para 12. Ele apareceu para quase 500. Se você lembrar, Paulo, quando argumenta sobre a teologia da ressurreição para combater o argumento dos saduceus, ele diz que Jesus ressuscitou e durante aqueles 40 dias, quase que 500 pessoas testemunharam a presença do Cristo vivo. Para alegar que os discípulos eram loucos e que estavam crendo numa teoria psicótica, você precisa então atribuir a mesma insanidade a mais 500 pessoas, que segundo as Escrituras, também testemunharam a ressurreição de Jesus, não no ato histórico, mas a sua presença ressurreta. Portanto, todas essas teorias, irmãos, elas caem por terra. E eu vou dar uma mais, que era cultural. Naquela época, vocês mulheres não teriam nem voz e nem vez. Se Jesus não tivesse ressuscitado, e toda a Escritura fosse um plano de engano para confundir pessoas, com a licença, irmãs, vocês não seriam mencionadas como Maria Madalena, como Maria, mãe de Jesus, como as primeiras testemunhas da ressurreição. Se na verdade alguém quisesse burlar o texto bíblico, não colocaria a presença de mulheres como as primeiras a verem o túmulo vazio, a terem o contato com aquele homem que pensavam elas ser um tipo de jardineiro, cuidador daquele ambiente. Se fosse para ser uma emulação, uma simulação descarada, pode ter certeza que as primeiras testemunhas não seriam mulheres. Isso é contracultural. Uma mulher ser colocada como a primeira e talvez a mais importante testemunha do Cristo ressurreto, isso não fazia parte do conjunto de compreensões culturais daquela época. Isso enfraquecia o argumento acerca da ressurreição. Então, se eu quero comprovar e confirmar que Jesus ressuscitou, tira a mulher do jogo, coloca um homem ali, porque então, aquela cultura, o homem teria voz para ser ouvido. A mulher, de modo nenhum. Então, todas essas conspirações contra a ressurreição, meus irmãos, elas caem por terra. E para além disso, essa realidade aqui, a realidade da igreja, é uma realidade profundamente convincente de que Jesus não está no túmulo. Ele não foi tragado definitivamente pela morte, mas ele ressuscitou. O que é que traz você aqui hoje pela manhã? É uma memória, como eu falei no vídeo que postamos no canal da igreja, reminiscente, em que você está lembrando do Cristo morto, sangrento, daquele Cristo cheio de dores, apático e enfraquecido. É isso que lhe traz aqui? É isso que traz você aqui a cada domingo? É isso que alimenta a sua esperança todos os dias, quando você ora? Você ora a alguém que historicamente viveu, mas que está morto? Óbvio que não. O que nos traz aqui, e o que faz com que a igreja, ao longo de tantos e tantos anos, continue militando, marchando, frente à ojeriza do mundo, dos homens, de Satanás, frente a toda a hostilidade da terra, das crenças falsas, é uma verdade só: Jesus Cristo está vivo. Nós cremos nesta verdade. Paulo chega a argumentar dizendo assim: meus irmãos, se Jesus Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes de todos os homens, porque não há esperança para a nossa própria ressurreição. Ele argumenta dizendo: se a vida é só isso aqui, se o nosso Cristo é apenas alguém sobre quem rememoramos, se a sua vida não tem implicação na nossa vida, se a sua morte foi o fim da história, deveríamos todos nos desesperar como qualquer incrédulo desse mundo.
porque de nada serve um Messias morto. Paulo disse: se Jesus não ressuscitou, é vã a vossa esperança. Pelo que esperar? O que um defunto é capaz de oferecer a homens e mulheres que se subentendem vivos? Pelo que aguardar? Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa esperança, é vã a nossa crença, é vão tudo isso aqui. Do mesmo jeito que eu acredito que é vão os ajuntamentos em nome de supostos deuses mortos. Alguns aqui talvez até já foram a Jerusalém. E você chega lá em Jerusalém, você não visita o túmulo de Jesus do mesmo jeito que alguém vai a Meca. Você não está à procura de um corpo que foi ali embalsamado e preservado ao longo dos anos. Você sabe que naquela sepultura não jaz mais o corpo do Cristo, nem mesmo os seus restos mortais. Alguns vão ali apenas por uma questão histórica, de aquecer a consciência, de avivar as lembranças, mas você sabe que Jesus não está ali. Jesus não é como Maomé, Jesus não é como Buda, Jesus não é como Chico Xavier, Jesus não é como nenhum dos santos, que a Igreja Católica acaba acendendo como pessoas um tanto quanto divinizadas. Jesus não é assim. Todos esses que eu falei, e muito mais, você pode encontrar o lugar dos seus restos mortais. Pode procurar. Alguns podem até já ter sido recolhidos, cremados, não sei. Mas você não pode fazer isso e ninguém pode fazer em relação a Jesus. Porque Jesus ressuscitou. Essa é a esperança que nós carregamos no nosso coração. O nosso Cristo não está morto. A morte não conseguiu deter o autor da nossa fé. Jesus vive. E agora nós vivemos à luz da sua ressurreição. E nessa manhã, então, eu queria pensar sobre as implicações da ressurreição. Esse texto está naquele contexto maior, em que 2 discípulos estavam voltando de Jerusalém a caminho de Emaús. O coração deles estava batido, afinal de contas, já era o 3º dia. E nada acontecera, pelo menos do ponto de vista humano, e eles estavam tomados de talvez grande decepção e frustração. Aquela esperança de um Messias político, de um Messias rei, que haveria de assumir o trono de Jerusalém e reger aquele povo, resgatando-os da opressão e do jugo dos romanos, dos altos impostos, agora fora perdida, porque a única esperança estava morta, e era já o 3º dia, e nada havia acontecido. Dizem então, que Jesus se aproxima daqueles homens naquela caminhada, ou do homem e de uma mulher. O texto não deixa tão claro pelos nomes, se eram 2 homens, ou um homem e uma mulher. E diz que ele segue a andar com eles. E pergunta o que é que aconteceu. E eles tecem uma narrativa de expectativa frustrada. Jesus começa a ouvir, até que chega um momento em que eles precisam se separar. E Jesus diz assim: não, eu vou seguindo. Foi bom caminhar com vocês, chegar até aqui. Não, Senhor, fica. Permite-me hospedá-lo na nossa casa, coma conosco, beba conosco. E Jesus vai à casa daqueles personagens bíblicos. E ali chegando na mesa, você conhece a história, quando ele parte o pão, os olhos daqueles homens se abrem. E de repente Jesus dá graças e desaparece. Depois eles dizem assim: esse era Jesus. Sabe por quê? Quando ele falava conosco, nós sentíamos e o nosso coração ardia. Mas agora, quando ele partiu o pão e deu graças, certamente ele é o Cristo. Agora, aqueles homens resolvem de novo fazer o caminho de volta. É nesse íntere que Jesus agora já não está mais indo a Emaús, não está mais em Emaús, mas ele resolve agora aparecer para o colegiado de discípulos. E ele faz algo fantástico. Em outro evangelho vai dizer que ele atravessou a parede. Imagine você agora, imagine nós aqui, nessa manhã, e esse recinto não houvesse janelas, e de repente, dessa parede, saísse um homem. Ora, isso não é algo que se vê todos os dias.
Um dos evangelistas vai dizer que ele atravessa a parede e de repente entra no recinto em que os discípulos estavam reunidos. Talvez ainda um consolando o outro, chorando a perda do Cristo, chorando a frustração das expectativas, desanimados e até incrédulos, como diz o texto. De repente, o Cristo atravessa a parede, chega entre eles e diz assim: paz seja convosco. No mínimo, você teria motivo para dar uma carreira. Porque isso não são coisas que a gente vê a cada dia, irmãos. Muito mais se a nossa consciência em relação ao Evangelho não estiver muito bem sedimentada. Aqueles homens haviam perdido de vista um pequeno, grande detalhe. Pelas Escrituras, Jesus afirma isso, o Cristo não apenas padeceria e morreria. Pelas Escrituras, ele ressuscitaria. Esse pequeno, grande e definidor detalhe havia passado desapercebido na compreensão de fé daqueles discípulos. Eles olhavam para trás, reconheciam talvez no Cristo alguma pessoa distinta, alguém que recebia talvez, ou deveria receber, algum tipo de memória, mas ele estava agora morto. A doutrina da ressurreição, esse é o ponto. A teologia da ressurreição não estava na pauta do coração daqueles discípulos. Por isso, diante da frustração, o que eles tiveram foi, na verdade, uma decepção amedrontada. Meus irmãos, eu queria, olhando para essa parte B do texto, pensar com vocês sobre algumas implicações acerca da ressurreição. E a primeira delas é que, uma vez que Cristo ressuscitou, nós podemos ter nele paz e não mais medo. Eu quero justificar isso na própria saudação de Jesus. O que é que ele diz? Paz seja convosco. Paz seja convosco. Vocês não precisam mais ficar com medo. Aquele medo, obviamente, era um medo literal. O homem acabara de atravessar a parede. Mas estenda esse medo para todos os outros medos do nosso coração. Os pavores, os temores diante da realidade da vida e da morte. O temor da desesperança. Saber que agora a minha única fonte de esperança está morta. Aquele medo, talvez outra vez, repousara no coração dos discípulos. Mas, meus irmãos, diante da realidade do Cristo que ressuscitou, nós podemos ter paz. Uma das implicações da ressurreição é que ela nos traz paz. Se Cristo ressuscitou, nem a morte, irmãos, nem a morte deve ser para nós motivo de medo. Afinal de contas, se aqui morrermos, crendo em Jesus, eu vou falar sobre isso hoje à noite, a Bíblia diz que Ele é a ressurreição e a vida, e ainda que morramos, se cremos nele, vivemos, ressuscitaremos. A ressurreição de Cristo dissipa do coração humano o pior e mais terrível dos medos, o medo do que virá depois da morte. Se você conversar, e essa é uma das perguntas fundamentais, na própria área da filosofia, o que existe depois da morte? Converse com alguém que não tem a esperança da ressurreição. Sente com essa pessoa ao longo da semana e diz assim: o que você acha que tem depois da morte? Na maioria das religiões do mundo, o que tem depois da morte é, no mínimo, um desconhecimento absurdo, uma ignorância completa, ou então um desespero. Mas para nós, que cremos na ressurreição, e que estamos vinculados ao Cristo ressurreto, agora, diante desta realidade, nós não precisamos mais temer coisa alguma, nem na vida e nem na morte, porque Cristo ressuscitou, e mediante a este evento da sua ressurreição, nós podemos ouvir da sua própria boca as palavras que dizem: paz seja convosco. A ressurreição implicou em paz, no lugar do medo que estava estabelecido no coração dos discípulos. Segundo, a ressurreição implicou na validação e no cumprimento da palavra de Deus. O Cristo ressurreto
E a sua ressurreição e morte, obviamente, revela para nós que esta palavra é verdade. Se você olhar para toda a Escritura, haviam várias profecias que apontavam para a primeira vinda de Jesus. E assim aconteceu. Os profetas pronunciaram isso. Desde o Gênesis, nós temos simbolicamente anúncios e prenúncios, seja no tabernáculo de Moisés, um pouco mais à frente em Êxodo, no templo, ou mesmo nos próprios atos do sacrifício, o anúncio de que o Cristo viria, Ele morreria pelos nossos pecados, mas a própria Escritura também fala da sua ressurreição. O Salmo 22 diz que o Filho ungido, o Cristo, não ficaria preso na sepultura, mas ele ressuscitaria. Esse não era um assunto novo. Para um bom judeu ortodoxo, a ressurreição não deveria ser algo estranho. Afinal de contas, toda a Escritura apontava para aquele momento em que Jesus não apenas morreria, mas que também ressuscitaria. Jesus morre e ele ressuscita, provando que as Escrituras são verdadeiramente a palavra de Deus, e que são fidedignas, e que nós podemos crer nesta palavra, viver por esta palavra, esperar por esta palavra, porque tudo que Deus disse ao longo da história se cumpriu. Não será agora que essa palavra falhará. Por isso que Jesus advoga dizendo assim, olha, Ele ressuscitou segundo as Escrituras. Em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 1, Paulo vai argumentar dizendo, Ele morreu segundo as Escrituras e Ele ressuscitou segundo as Escrituras. A ressurreição de Jesus foi a consumação do plano eterno de Deus. E o que é que isso implica para nós? Implica em dizer que esta palavra é verdadeiramente palavra de Deus. Todas as vezes que Deus fala por meio da sua palavra, Ele cumpre. Ele cumpriu na morte, Ele cumpriu na ressurreição de Jesus. Por meio, então, da ressurreição, nós temos a validação das verdades bíblicas, a confirmação de que a palavra de Deus é verdadeiramente palavra de Deus. Eu posso ler, eu posso meditar, e eu posso viver à luz dessas palavras. Veja, se essas promessas se cumpriram em Cristo, elas não terminaram ali. Nós temos ainda tantas outras promessas para nós, que podem ser críveis, cridas. Meu irmão, a Escritura, a mesma Escritura, que diz que Jesus, o Cristo, morreria e ressuscitaria, diz que nós que estamos nele, também ressuscitaremos no último dia. Na verdade, aqueles que morrerem em Cristo, serão ressuscitados primeiro, e nós, os vivos, segundo as Escrituras, seremos transformados. Quando Jesus ressuscita, Ele valida a palavra de Deus, as antigas profecias, trazendo para nós um consolo e um conforto de que nós podemos esperar pelas promessas do Senhor. Elas estão se cumprindo, elas haverão de se cumprir. Por isso, a ressurreição de Cristo não apenas implica na paz no lugar do medo, mas também implica no reconhecimento e na validação de que Deus cumpre as suas promessas, de que a palavra de Deus é fidedigna. Terceiro, quando nós olhamos para o texto, nós descobrimos que a ressurreição de Cristo implica na missão e na proclamação. Aqui nós temos, irmãos, a partir do versículo 44, quando ele fala das Escrituras, diz assim, ó, são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, Jesus, pelas Escrituras, lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito, o Cristo haveria de padecer e ressuscitar entre os mortos no terceiro dia. E o que é que deve ser feito agora? Em que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados. Onde isso deve ser feito? A todas as nações, começando em Jerusalém. Como isso deve ser feito? O versículo de número 49, através do poder do Espírito Santo. Mas perceba, por que a famosa grande comissão, ela só acontece depois da ressurreição? Você pode ler em qualquer um dos evangelhos. Existem diferentes registros com diferentes ênfases acerca desse chamamento do Senhor Jesus e a delegação de um grupo de pessoas para que fossem e proclamassem o evangelho entre todas as nações. Em Marcos você tem isso, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Em Mateus você tem aquela célebre declaração, ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações,
ensinando, né, todas as coisas que você tem ensinado, batizando, ensinando, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em João, ele diz assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, e soprou sobre eles o Espírito Santo. Aqui em Lucas não é diferente. Jesus está comissionando a sua igreja, representada nos apóstolos, e enviando ao mundo. Mas por quê? E o que é que isso tem a ver com a ressurreição? Eu lembro de um professor de seminário que falou que a grande comissão deve ser entendida como um chamamento para entregar uma mensagem ao mundo. Mas faltaria a conclusão desta mensagem se Jesus não tivesse ressuscitado. Por que que a grande comissão ela só faz sentido após a ressurreição? Porque nós precisávamos dizer para o mundo não apenas que o nosso Cristo havia morrido, mas que Ele está vivo e que Ele está voltando. Alguém só pode retornar se estiver verdadeiramente vivo. O que é que você teria para dizer para o mundo? Você sairia daqui para ir lá do outro lado do mundo para dizer o quê? Olha, eu li sobre a história de um homem que foi um bom homem. Dizem até que ele foi Deus, mas ele morreu numa cruz e nós estamos aqui lembrando da sua história. Que mensagem bonita e de final triste. Que missão haveria, irmãos, o que teríamos a dizer às nações se Jesus Cristo não houvesse ressuscitado? Uma das implicações imediatas da ressurreição de Cristo é: agora que vivo está, eu preciso ir. E eu preciso dizer ao mundo inteiro que Cristo vive. Que a sua obra na cruz foi bem sucedida e aceita pelo Pai. Eu preciso ir no poder do Espírito Santo e dizer a todo mundo o que esse Cristo, no poder da sua morte e da sua vida, fez na minha própria alma. Agora que Jesus ressuscitou, eu posso ir e declarar em alto e bom som para esse mundo todo que Ele vive, que Ele reina, porque está sentado nas alturas e que Ele voltará para buscar um povo seu, zeloso de boas obras. Porque Jesus vive, eu posso ir às nações anunciando a esperança viva da sua glória. Mas se Jesus não ressuscitou, nós não temos esperança nem para nós e nem para oferecer a outros. Por isso, o grande mandamento, juntamente com a grande comissão, de amar a Deus, só faz sentido diante da realidade de um Cristo vivo. Eu preciso então crer que Jesus ressuscitou para assumir o custo de ser uma testemunha. O que é que você achava que, imagina agora um discípulo que está sendo levado à prisão e a sua vida está ameaçada. Talvez ele olhe de longe e vê uma guilhotina apontando para o seu pescoço. O que é que fazia, irmãos, e o que é que faz com que até hoje cristãos ao redor do mundo tenham a sua vida tragadas e não renunciam à fé? O que é que você acha que eles estão vendo diante de si? Senão a esperança de um Cristo vivo, que por estar vivo, dá esperança para eles na sua morte. Meu irmão, eu fico imaginando agora um crente, estávamos no congresso missionário recentemente, um crente norte-coreano, que pode ser preso a qualquer momento simplesmente por professar a fé em Jesus, ou ser visto com a Bíblia, ou então reunido com algum grupo de crentes. O que é que faz com que aquele homem permaneça ali? O que é que faz com que missionários deixem as suas igrejas, casas e famílias e saiam ao redor do mundo para proclamar o Evangelho, nem sabendo se retornarão mais para as suas casas? O que é que faz isso, irmãos? Senão a realidade do Cristo vivo, e a esperança de que não devemos temer aquele que pode matar apenas o corpo, mas não pode matar a nossa alma. Devemos temer, antes de tudo, aquele que é poderoso, não apenas para matar o corpo, mas lançar a alma no inferno. É diante dessa realidade espiritual que homens e mulheres têm se deixado gastar ao longo de suas vidas para proclamar que Cristo está vivo. A mensagem não termina com a cruz. A mensagem não termina com o sangue sendo derramado. A mensagem termina com a sepultura sendo esvaziada diante da gloriosa realidade que Jesus ressuscitou. E eu e você precisamos dizer isso. Precisamos contar essa gloriosa história. O plano de redenção foi bem sucedido. Eu gosto de pensar na ressurreição como um cheque que compensava. Para os mais novos, talvez nunca nem viram um talão de cheque. Mas um talão de cheque era um negócio bonito, que você assinava, colocava o valor, e aí você negociava com aquilo, ia numa agência bancária ou com uma pessoa,
e você fazia algum tipo de negociação e aquilo compensava em forma de dinheiro. Fique imaginando que a ressurreição valida a própria morte. Porque é como se o próprio Deus estivesse dizendo assim, olha, foi aceito o sacrifício. O sangue derramado, a morte na cruz, foi bem sucedida e o Pai está reconhecendo isso, ressuscitando o seu Filho no poder do Espírito. E agora, irmãos, nós temos uma história para contar. O plano está completo. A obra está concluída. A redenção está posta e nos é oferecida. Agora, nós devemos apressar os nossos pés e ir, dizendo assim, eu tenho uma boa história para contar para vocês. Jesus morreu, sofreu, morreu. Ele foi colocado num túmulo, numa sepultura, passou 3 dias ali, mas ele ressuscitou dentre os mortos, foi assunto à presença do Pai, onde ele está plenamente glorioso, e ele fez uma promessa de que voltaria para buscar aqueles que estão banhados no seu sangue. Tem tanta gente precisando ouvir sobre essa esperança. Talvez, meu irmão, você precise sair daqui lembrado no seu coração de que não basta apenas ser um espectador da ressurreição. Não basta ser alguém que tem impressa no coração a realidade da ressurreição. Você precisa sair daqui não apenas crendo na esperança da sua própria ressurreição, mas tornando-a proclamada a esse mundo. Existem centenas e milhares de pessoas que estão morrendo sem ter esperança alguma. Vou recontar uma história que eu já havia ouvido antes, mas ouvi novamente agora pelo pastor Marco Grava. Se você é de Recife ou já foi de lá, tem um pastor que hoje serve na igreja presbiteriana de Boa Viagem, chamado Marcelo, conhecido como Marcelo Russo. Marcelo trabalhava como treinador de futebol e Deus deu a ele um direcionamento para ele ir para a Rússia, pregar o Evangelho. Só que Marcelo estava indo para um lugar completamente hostil a ele, pela sua cor. Marcelo é negro. Como é que um negro vai à Rússia pregar o Evangelho que é perseguido, e ele que seria destratado só por conta da sua cor? Deus coloca no coração daquele homem que ele tem que ir para a Rússia. Já começa por aí os planos de Deus. E Marcelo vai. Ele conta uma das histórias que não foi contada no congresso, que ele estava na rua, e de repente ele vê pessoas cercando ele, e ele percebeu que eram skinheads, e queriam matá-lo tão somente por conta da sua cor. Ele lembra-se que estava com a camisa da seleção brasileira por baixo da sua roupa, ele tira a roupa de cima, e aí de repente as pessoas olham, Brasil, 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 e começam a se aproximar, e Deus livra ele da morte naquele primeiro momento. Num outro momento, essa situação não terminou tão boa assim. Ele ainda é levado numa situação de perseguição, e dão uma coronada na cabeça da esposa dele, que acaba quase que chegando a óbito, precisando ser transferida novamente para o Brasil para cuidar da sua saúde. E aquele homem continuava pregando o Evangelho naquele lugar. Num dado momento, quando ele chega na Rússia, ele identifica um grupo de pessoas que estavam ali por conta do campo de concentração. E ele resolve pregar o Evangelho para aquelas pessoas. E ele sabia falar poucas coisas até então na língua, e o que ele falava era somente que Jesus é a luz do mundo, Jesus é a luz do mundo, Jesus é a luz do mundo. E diz que pela graça de Deus, algumas pessoas começaram a vir a Cristo e se aproximando dele, reconhecendo que Jesus era a luz do mundo. Mas um homem aproximou-se, diferente dos demais, fitou os olhos sobre ele e lhe fez 3 perguntas. A primeira pergunta que ele fez, num daqueles territórios russos, foi o seguinte: desde quando você é cristão? Desde quando você conhece essa mensagem? E ele respondeu: desde a minha vida inteira. Desde quando você conhece o nosso país? Falou: desde a minha adolescência, juventude, nas aulas de geografia, história. Deixa eu lhe contar uma história que aquele homem falou para ele. Há menos de uma semana, meu filho morreu. E antes de morrer, ele disse que o homem pegou ele pelo colarinho e disse assim, antes de morrer, ele dizia: pai, está tudo muito escuro.
Pai, está tudo muito escuro e eu estou em trevas. Pai, eu preciso de luz, está tudo muito escuro. E a terceira pergunta que ele fez para o Marcelo foi: se você é crente desde sempre, se você conhece o nosso país desde a sua adolescência e juventude, por que você só veio agora falar desse Jesus, que é a luz do mundo? Se meu filho tivesse ouvido esta mensagem há uma semana atrás, ele não estaria morrendo à procura da luz. Não basta, irmãos, sermos o povo da ressurreição, que represa essa verdade gloriosa para nós. Nós recebemos o poder do Espírito Santo de Deus para irmos e anunciarmos esta verdade. Tanta gente que está morrendo sem esperança alguma para a morte. Mas você tem a gloriosa mensagem de que na morte de Cristo a morte foi tragada. E que nós podemos sim crer no amanhã depois da morte, porque Jesus ressuscitou, tornando-se Ele a esperança da nossa própria ressurreição. Nós temos essa mensagem. E quem sabe tantos outros prisioneiros de Satanás neste mundo estão vivendo sem esperança alguma, esperando que alguém como você, como eu, como Marcelo, abramos a nossa boca e digamos para eles assim: Jesus ressuscitou. A mensagem pregada naquele dia foi: Jesus é a luz do mundo. Não foi um sermão tão bem elaborado, foi: Jesus é a luz do mundo. Quem sabe nessa manhã você, ao sair daqui, vai pedir ao Senhor o poder do Espírito e a graça necessária para ser uma testemunha do Cristo vivo. Pessoas na sua família, pessoas no meu e no seu bairro, na nossa vizinhança, no nosso local de trabalho, quem sabe estão perecendo, aguardando que alguém abra a boca e diga: Jesus morreu, mas também Jesus ressuscitou. A quarta e última implicação está no finalzinho dos versículos 52 e 53. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. A última implicação desse texto é a implicação da adoração contínua, comunitária e vibrante. Eu não viria da minha casa para esse lugar se eu soubesse que aqui teriam apenas bons irmãos, mas eu não tivesse a convicção profunda de que, ainda que invisível, porém de forma espiritual, Jesus está no nosso meio. A gente perde esse senso. Veja, a implicação da ressurreição levou aqueles homens a uma adoração pujante, celebrativa, viva, contagiante, comunitária. Aquele povo queria estar adorando. Adorando a quem? Adorando ao Cristo que ressuscitou. Ele está vivo. Agora nós podemos adorar. Meu irmão, eu acho que a gente está perdendo de vista isso. A gente ouve a palavra, mas a gente está lendo a Bíblia, ok, mas não arde mais o coração, porque é como se fosse a palavra de um Deus morto. A gente vem para o culto, a gente canta, e é como se a gente tivesse simplesmente como um tipo de ventríloco, como bonecos aqui, abrindo e fechando a boca, e termina, a gente sai por essas portas e nos esquecemos que o Cristo vivo foi o Cristo a quem viemos adorar. Nós não estamos velando o corpo de um defunto. Nós não estamos aqui numa missa de sétimo dia. Nós não estamos aqui olhando para trás. Nós estamos aqui olhando para a frente. Ele ressuscitou e Ele é a esperança da nossa fé. Cristo em nós, vivo, esperança da glória. A gente não precisa ter uma tradição teológica pentecostal para ter um culto vivo, celebrativo, comunitário. Seja muito sincero, quando o seu time de futebol está jogando, você diz assim: gol, ok. Não é assim. Nós costumamos celebrar as nossas vitórias, as nossas crenças mais profundas acabam extravasando dos nossos lábios, do nosso coração, mas a gente chega no culto e parece que a gente está, ok, será que Jesus está aqui mesmo?
Será que a gente crê nessa gloriosa verdade de que nós estamos na presença do Deus único, vivo e todo-poderoso? Ele está aqui, meu irmão, Ele é vivo no nosso coração e no meio do seu povo. Isso deve gerar em nós uma adoração celebrativa, vivaz. O nosso Cristo ressuscitou. Quem dera pudéssemos vê-lo entre nós. Esse dia chegará. E agora nós conhecemos em parte, mas um dia conheceremos Ele como somos conhecidos. Mas se pudéssemos vê-lo, certamente o veríamos passeando no meio do candeeiro, dos 7 candeeiros. Certamente veríamos Ele andando de banco em banco, de lugar em lugar. Ele está presente. Essa realidade aparece em todas as igrejas de Apocalipse. As 7 igrejas começam com essa gloriosa declaração: eu conheço. E a ideia, eu conheço porque eu estou presente. Eu conheço porque eu sou Deus. Eu estou lá, eu vejo. Ele se move no meio dos 7 candeeiros. E nós temos tantos pudores, às vezes como presbiterianos. Meu irmão, veja, eu não quero nem entrar no mérito da sua personalidade, eu não quero entrar nesse mérito, mas eu só quero que você entenda o seguinte: você não pode entrar por essas portas sem ter no seu coração a expectativa do Cristo ressurreto, antes de começar a fazer qualquer coisa nesse lugar. Antes de orar, você precisa orar dizendo assim: que privilégio, eu estou em audiência com o Rei do Universo, eu posso entrar na presença dEle, falar com Ele livremente, porque Jesus está vivo, Ele ressuscitou, está sentado à destra do Pai, de onde Ele intercede por mim. Quando você estiver cantando, você não está apenas cantarolando, você está louvando ao Cristo vivo, adorando a este Deus, e o seu coração precisa estar cheio dessa expectativa. Quando você estiver nesse lugar comungando, entenda, isso aqui é a festa do Cristo ressurreto, é a celebração daqueles que esperam pela ressurreição. Esse é o encontro daqueles que também já foram ressuscitados em Cristo, porque no final das contas, se eu olhasse daqui e eu tivesse os olhos de Deus, eu veria ressuscitados, porque segundo a Escritura estávamos mortos, mas Ele nos deu vida. Se estamos com Cristo, com Ele morremos, com Ele também ressuscitamos. Essa esperança é do povo ressuscitado. Nós temos pelo que celebrar, nós temos pelo que se alegrar, nós temos pelo que festejar, nós temos, irmãos, Jesus ressuscitou. É Ele que deve tornar esse ajuntamento e este culto uma celebração festiva. Deveríamos ser o povo mais festeiro dessa terra, porque nós temos esperança que os homens não têm, que o mundo não tem. Jesus ressuscitou. Portanto, queria convidar os irmãos da equipe de música, ao cantar, ao orar, ao se encontrar no ajuntamento, não perca isso de vista. Tantas vezes a gente está lendo isso aqui, lê, o coração não arde mais. A gente ora e parece mais um mantra. A gente se reúne para cantar e parece cantiga de beira de fogueira. Nós precisamos entender que isso aqui é a nossa expressão, é o culto do Cristo ressurreto, é a nossa expressão de melhor declaração de louvor a Ele, até aquele dia em que estaremos face a face ante a sua presença.